Império Romano, parte 2, aulas 35 e 36. Vamos lá. Tempos de reação. Então, nós estamos aqui na página, vamos lá? Página 158, tá? Diocleciano, que também foi um imperador, fez a última tentativa para reestruturar o império, que estava bem decaído desde a dinastia, né, ali dos Severos. Ele definiu como prioridades reverter a profunda crise econômica que o império estava e restabelecer a autoridade imperial, que também estava perdendo força. Diocleciano conseguiu reorganizar as finanças, enfrentou a crise do escravismo. As terras e as propriedades foram divididas com base na sua produtividade. E aí começou a cobrança de impostos. E ele decretou um edito que fixava os preços das mercadorias e dos serviços. Então, o preço ia ser fixo, certo? Que foi o edito do máximo, no ano 301. Ao longo do século III, o colapso, né, o fim da política do pão e do circo, deu início a um êxodo urbano. O que é êxodo, pessoal? Êxodo é saída. Então, o pessoal começou o êxodo urbano, cidade. O pessoal começou a sair da cidade e ir para o campo. Começou a sair da cidade para o campo, porque acabou a política do pão e circo. Diocleciano estava tentando, né, estava reestruturando as finanças, mas o povo saiu da cidade para o campo. E ali se estabeleceram acordos de divisão das colheitas entre os trabalhadores e os proprietários das terras. E esse sistema de trabalho ficou conhecido como colonato, a divisão das colheitas entre trabalhadores e proprietários. Diocleciano também, pessoal, olha o que ele estabeleceu, que os filhos tinham que seguir a profissão dos pais. Imagina isso hoje? Mas naquela época ele estabeleceu isso. Os filhos têm que seguir a profissão dos pais. Os camponeses, eles eram obrigados a ficar ali numa mesma propriedade até concluir o período do ciclo completo, do ciclo agrícola completo. Populações urbanas que ficaram nas cidades chegaram a enfrentar ocasiões em que não tinha alimento, porque a elite agora também sai da cidade para o campo. A elite foi se instalar nas propriedades que eles tinham no campo, nas suas propriedades rurais, nas vilas. E aí nós vamos falar da tetrarquia. O que ela foi? Página 159. Com a crescente complexidade do império, né, fez com que Diocleciano adotasse um sistema de poder e sucessão que ficou conhecido como tetrarquia. O império ficou muito difícil de governar, estava muito complexo, então ele precisava de ajuda. Então ele adotou um sistema, né, de poder e sucessão que ficou conhecido como tetrarquia. Ele dividiu o poder em 4 partes. Então, o império foi dividido em 4 partes. 2 imperadores augustos, que eram auxiliados por 2 imperadores que eram chamados de Césares. Os auxiliares também eram imperadores, mas eles eram auxiliares e eram chamados de Césares. Mais uma guerra civil, uma guerra ali dentro de Roma, levou ao fim a tetrarquia, não continuou. Mas guardem isso. Vamos lá? Vamos grifar na nossa apostila? Aqui, gente, no item tetrarquia, você vai grifar o primeiro parágrafo e o 4º parágrafo, que está explicando, né, direitinho o que a Pro acabou de falar. A era de Diocleciano marcou a passagem do principado para o dominato, inspirado na corte persa. Diocleciano ele fez com que os imperadores fossem reverenciados com aquela devoção religiosa. Então ele levou os imperadores a serem reverenciados com devoção religiosa. Cristianismo, da aceitação à oficialização. Aqui, né? Vamos ver. Aqui. A gente precisa terminar. Constantino
os filhos tinham que seguir ali, né, com Diocleciano, a profissão dos pais. Os que se recusassem talvez teriam uma penalidade, certo? Constantino encerrou a era de perseguição aos cristãos, que tinha vindo lá com Décio. Lembra? Ele encerrou essa era de perseguição aos cristãos. Ele aceitou, Constantino, os cristãos como parte do sistema religioso imperial, porque nessa época, em 306 a 337, mais da metade da população romana tinha se convertido à fé cristã. Então tinha, né, que aceitar a fé cristã. Comunidades de fiéis na cidade eram chefiados por bispos que construíram as primeiras basílicas, que são conhecidas hoje como os templos cristãos, como as igrejas. Né? Constantino também, em 325, fez o primeiro concílio de bispo do Império. Houve um pequeno retrocesso depois de Constantino, mas Teodósio oficializou o cristianismo. Aboliu as outras religiões, os outros deuses e os outros cultos. Então vamos guardar aqui. Constantino, pessoal, anota aí no seu caderno ou no cantinho da sua apostila. Constantino aceitou os cristãos, porque mais da metade da população de Roma já tinha se convertido à fé cristã. Mas quem oficializou o cristianismo como religião, e inclusive naquela época no Império Romano como única religião, isso quer dizer o quê? Que as outras religiões que existiam no Império Romano, os outros deuses e divindades agora não existiriam mais, não poderiam mais ser cultuados. Os templos feitos aos deuses agora não iam mais funcionar. A única religião é o cristianismo. Foi Teodósio que fez isso. Constantino aceitou. Com a aceitação de Constantino, o que acontece? Acaba as perseguições aos cristãos. E Teodósio oficializou. Então, agora a religião, é a fé cristã. E aí, pessoal, Constantinopla, Roma deixou de ser, parabéns, né? Roma deixou de ser a capital oficial do Império Romano. Agora, Roma passa a ser uma capital somente assim de simbólica do Império, né? Passa a ser uma capital simbólica. E Constantinopla, que agora passa a ser a nova capital do Império Romano, foi construída ali na antiga colônia grega em Bizâncio, tornando-se a nova capital do Império em 330. Teodósio, né, ele estabeleceu tratados e ele efetivou, além de oficializar a fé cristã como a religião oficial ali em Roma, ele também separou o Império Romano, pessoal. Separou o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, Teodósio oficializa a fé cristã como a religião oficial do Império Romano e divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Veja só, pessoal, isso é muito importante. Você precisa gravar isso, tá bom? A defesa do Império Romano do Oriente ficou facilitada, porque a posição geográfica estava lá no Oriente, a marinha era eficaz, né? Não foi afetada pela crise do escravismo, as atividades urbanas, que era com artesanato, ficava cada vez mais lucrativa, o comércio ali no Oriente, ele era vigoroso. E aí, em Bizâncio, né, que agora em Constantinopla, né, a cultura helenística, que era a cultura grega, porque agora está lá, é Império Romano, mas está lá naquela região, né? Ali no Oriente, a cultura grega helenística, né, triunfou e o latim foi substituído pelo grego. Então, o Império Romano do Oriente não ia mais falar em latim. O Império Romano do Oriente ia falar a língua grega. Só que o Império Romano do Ocidente, pessoal, estava numa crise total. O Império Romano do Ocidente ficava ali na região onde estava Roma, a Península Itálica, tá bom? Ali o exército romano sofreu uma grande derrota e um exército que tinha 400 mil homens, agora só tinha 100 mil homens. Roma foi saqueada
certo? E os intelectuais daquela época, da cultura clássica, que eram críticos, que não queriam a oficialização da fé cristã feita por Teodósio, eles começaram a falar que isso estava acontecendo no Ocidente e que Roma tinha sido saqueada por causa que tinha deixado os deuses, né, era um castigo dos deuses antigos, porque eles deixaram de cultuar os deuses antigos e abandonaram os seus templos e os seus cultos. Então, os críticos, né, os intelectuais, eram os intelectuais e que eram críticos, que não queriam a oficialização da fé cristã, colocaram a culpa, né, em tudo isso que estava acontecendo no Ocidente e em Roma, por causa que eles abandonaram os templos e os cultos. E aí tem Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho, que assumiu a defesa do cristianismo e da igreja em uma obra dele, A Cidade de Deus. Pessoal, em 476, Rômulo Augusto, ele era um filho adolescente de uma mãe romana e de um general bárbaro. E ele foi coroado imperador, mas ele não ficou nem um ano no império. Ele foi deposto, né, ele foi retirado pelo chefe germânico Odoacro e foi enviado para uma espécie de exílio, para uma vila provincial. Tiraram ele de imperador e deixaram ele afastado. E esse Odoacro, certo? Que era um chefe germânico, ele foi prático. Ele não se nomeou imperador nem algo semelhante. Ele mandou emissários lá para o imperador oriental do Império Romano do Oriente, que nessa época era Zenão I. Lá em Constantinopla, ele mandou emissários dele e falou assim: olha aí, Zenão, rei do Império Romano do Oriente, me reconhece como rei da Itália, me reconhece aqui como o novo governador aqui do Império Romano do Ocidente. E com tudo isso, com essa crise administrativa e militar, com essa separação em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Certo, pessoal? O Império Romano, que era tudo junto, foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, que ficava na parte do Oriente, que eram os povos que tinham sido conquistados, né, durante todo esse tempo, eles ficaram com êxito, eles ainda continuaram, mas o Império Romano no Ocidente chegou ao fim.